Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é liderança e espiritualidade, o equilíbrio entre propósito e gestão. Para falar desse assunto, o nosso convidado é Denis Zanini. Denis Zanini é jornalista, escritor, empresário e palestrante, um reflexionário cujo propósito é inspirar a transformação de pessoas e empresas através da reflexão e do autoconhecimento. Possui um amplo repertório de histórias para contar devido à sua enorme coleção de sessões de terapia, livros e vídeos sobre filosofia, história, liderança e espiritualidade. Ele é autor do livro O Carteiro do Universo, o livro das cartas não enviadas, e é colunista do portal Bússola Exame. Denis, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal de podcast. Olá, muito boa tarde a todos. Agradeço, Luiz, pela oportunidade de estar aqui conversando com os seus espectadores, com os seus ouvintes, e será um grande prazer. Denis, já entrando nesse assunto, né, de liderança e espiritualidade que chama muito a atenção, né, cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso. Nós estávamos falando antes de colocar para gravar e para desenvolver esse nosso bate-papo, nós estamos falando justamente disso, né, da preocupação com a felicidade corporativa, com essas questões relacionadas à moral, à ética, e isso vem beneficiando as empresas para se diferenciarem no mercado tão competitivo, aquelas que colocarem em prática essas ações e sair um pouco daquela ideia de colocar apenas como frases na abertura de um site, né? Colocar uma plaquinha na entrada da empresa e realmente colocar estas ideias, esse propósito dentro do DNA da organização, vai estar com um passo à frente da competitividade. Você vê dessa maneira também, Denis? Vejo sim, Luiz. Há muito tempo atrás, ou melhor, durante muitos anos, o propósito, o único objetivo de uma empresa, conforme o Friedman imortalizou, o propósito era gerar lucro para seus acionistas. Logicamente, ainda nos dias de hoje, uma empresa precisa ser lucrativa para se manter viva, para se manter operante e até para fazer a economia circular. Só que gerar lucro para acionistas é uma pequena fração do papel que uma empresa tem no mundo de hoje. O que nós percebemos é que existe um papel que engloba dar sentido à atividade, à utilidade das pessoas, fazendo com que elas se sintam realizadas, com que elas se sintam preenchidas, com que elas se sintam felizes. E quando eu digo utilidade, eu não estou me referindo como se as pessoas fossem uma engrenagem. Eu estou me referindo como se elas fossem um integrante de um ecossistema que tem como objetivo transformar a sociedade para melhor através das ações que ela realiza dentro dessa empresa. Então, cabe à empresa, principalmente por parte dos seus líderes, fazer com que cada um tenha a melhor interpretação do seu papel. Que as pessoas consigam entender qual a função delas, possam entender qual a motivação que elas têm para exercer aquela atividade ali no seu dia a dia. Que não seja apenas uma função burocrática, a função de ter recursos para pagar os boletos. A vida é muito mais do que isso. Então, as empresas que já identificaram esse desejo das pessoas de terem as suas funções, de terem os seus empregos, de terem
as suas atividades com um propósito, essas empresas estão na frente atualmente. E nós colocamos como tema central, né, esse equilíbrio entre esse propósito que você está colocando e a gestão organizacional. E quando nós falamos de espiritualidade, Denis, abre uma avenida de possibilidades, porque espiritualidade é muita coisa. Qual o foco que uma organização tem que dar em relação a esse tema espiritualidade? Porque muitas vezes, quando colocamos essa palavra espiritualidade, você remete a uma questão religiosa, muitas vezes, e não é, né, só isso. Espiritualidade não restringe a você estar frequentando alguma casa religiosa, católica, espírita, budista, enfim, mas incorporar elementos relacionados à moral, à ética, à responsabilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de espiritualidade com essa aproximação de gestão, de liderança. Perfeito. Veja, essa confusão que você mencionou, ela é mais comum do que a gente imagina. E você pode ser uma pessoa extremamente espiritualizada sem seguir nenhuma religião. Existe essa confusão de uma forma muito arraigada, até porque a espiritualidade remete a espírito, e espírito está presente no entendimento, nos cânones de todas as religiões. A espiritualidade, aqui no caso que nós estamos abordando, com relação às empresas, está muito mais relacionada à questão do autoconhecimento e a questão de usar minhas potencialidades, de usar os meus talentos, de usar o tempo que eu tenho disponível para gerar impacto na sociedade e gerar impacto no mundo como um todo. Começando por mim. A transformação que você quer ver no mundo começa internamente. Por isso que é importante, e eu bato sempre nessa tecla, as pessoas começarem ao processo de autoconhecimento. Pode começar por meio de livros, existe uma fartura, uma biblioteca gigantesca de livros que abordam a questão do autoconhecimento, vídeos também, agora nas plataformas de streaming, no próprio YouTube, há uma fartura de opções de documentários, de vídeos que abordam esse tema. A maior parte entrevistando ou com conteúdo gerado por filósofos, por espiritualistas, por historiadores, por antropólogos, pessoas que têm uma formação, que têm uma base teórica muito forte e que pode transmitir esse conteúdo com bastante propriedade. Mas eu diria que a espiritualidade ela vai dar um pulo a mais, a pessoa que se aventurar, dar esse mergulho na espiritualidade, ela vai começar muito na questão da psicoterapia ou da psicanálise. Porque com a ajuda de um profissional gabaritado, um profissional que tem estudo na psique, na alma humana, percebe como o espírito está vinculado aí? Esse profissional vai ajudar as pessoas a resolver diversos dilemas que ela tem, vai aumentar a percepção que ela tem do mundo e vai fazer com que ela entenda o seu papel na sociedade. Então, em vez de pensar na terapia como uma solução de problemas, ou seja, como um profissional, como um recurso que nós vamos atrás apenas quando estamos enfrentando um problema, uma situação difícil, como, por exemplo, ansiedade, estresse, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, nós devemos buscar a psicoterapia ou a psicanálise para melhorarmos enquanto pessoa, para aperfeiçoarmos nossa visão de mundo e perspectiva de como nos relacionar com as pessoas e de como fazer valer o nosso papel, fazer valer a nossa missão de vida. Eu vinculo a espiritualidade muito mais à questão da psicoterapia do que da religião.
Porque muitas vezes a religião, ela está, com respeito a todas elas, mas muitas vezes ela está apegada a dogmas, a cânones, a rituais, e não necessariamente a essa imersão interna. E indo atrás, estudando a questão do seu âmago, do seu íntimo, você vai conseguir com muito mais propriedade atingir esse estado de espiritualidade. A religião também fornece isso, é bom deixar claro, não é um fator excludente, ok? Mas é sempre bom a gente contar também com outras opções de desenvolver esse lado do autoconhecimento. E é claro, fica bem a sua ideia e as suas reflexões aqui colocadas, da ideia dessa importância de que cada indivíduo, né, independente de estar na organização ou não, né, porque ele não fica o tempo todo dentro das empresas, mas tem que ser algo que ele coloque isso como prática no seu dia a dia, em todos os seus relacionamentos, em todas as suas atividades. Não adianta ele ser uma pessoa dentro da organização, depois dentro de casa ele não continuar com as mesmas características, com o mesmo tipo de pensamento. Isso tem que ser uma prática. Agora, eu voltando um pouco à questão empresarial, Denis, que é o que eu quero dar o foco, você tem nas empresas hoje em dia uma troca de profissionais, né? Hoje em dia eles não ficam, né? Os profissionais hoje acabam não ficando muito tempo na organização, né? Então há uma constante troca de profissionais e é complicado a empresa manter essa ideia, esse propósito dentro da organização por conta dessa troca. Por mais que você tenha um processo de contratação e busque um profissional a partir das suas características, nós sabemos que uma coisa é ter todo um modelo de entrevista preparado, mas depois é o dia a dia desse profissional dentro da empresa. A minha pergunta é: o que uma organização tem que fazer para provocar essa mudança em relação aos seus colaboradores, e não só colaboradores, né? Parceiros de negócio, porque hoje a empresa é aberta, esse ecossistema tem fornecedores, parceiros de negócios, acionistas, que também vão se alterando o tempo todo, né? E como que a empresa pode ser promotora, provocadora desse novo pensar, dessa nova atitude, vamos colocar assim, por parte das pessoas que trabalham direto ou indiretamente com aquela empresa? Excelente pergunta, Luiz. Nós estamos vivendo a era do mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E por conta disso, as empresas elas perderam aquele poder de controle que elas tinham sobre a situação, sobre os meios externos. Hoje, o previsível é ser imprevisível. Ou, como já dizia Heráclito, né, há mais de 2000 anos atrás, a única certeza é da mudança, a mudança permanente. Então, não adianta a gente lutar contra essa corrente, lutar contra essa tendência, é entender o momento e fazer parte dele. As novas gerações, ou talvez nem tantas novas gerações assim, mas os profissionais que estão atuando nas empresas, não importa de pequeno, médio ou grande porte, eles têm um leque de opções maior do que tinham no passado. Porque eles podem, por exemplo, trabalhar por conta própria, utilizando os meios digitais, o que até 10, 20 anos atrás era praticamente impossível. Era o trabalho presencial, era o trabalho que não podia ser substituído por outra forma. No meu entendimento, as empresas elas precisam fazer um trabalho de ressignificação do que é trabalhar, do que é estar dentro daquela empresa e fazer com que o funcionário que esteja ali, o colaborador que esteja presente, possa fazer
a presença dele ali naquelas 8, 10, 12 horas que ele estiver presente, de uma forma prazerosa e significativa. E eu não estou dizendo apenas de criar uma zona confortável ou um ambiente instagramável, com mesas de ping-pong, com videogames, ou salas de descompressão. Eu estou falando de criar um ambiente em que a pessoa possa ser, na sua autenticidade, aquilo que ela é, aquilo que ela deseja. Criar uma zona segura, um ambiente seguro, para que ela saiba que ela é livre para externar os seus pensamentos, as suas ideias e a forma como ela pode colaborar, evitando ao máximo o uso de máscaras, evitando ao máximo o uso de armaduras, de carapaças, que a gente tem que, em muitos lugares, desenvolver esse sistema de defesa para não ser derrubado, não é? Então, passa para as empresas recriar esse ambiente de trabalho, assimilar as pessoas do jeito que elas são, procurando, logicamente, esse aperfeiçoamento, mas fazer com que esse trabalho seja reconhecido. Não é liberar para que a pessoa faça o que ela quiser, mas é dar diretrizes para que ela possa fazer o trabalho dela alinhado aos objetivos da empresa, com metas, com indicadores, tudo direitinho, mas fazendo com que ela possa ser autêntica, fazendo com que ela possa ser feliz. Eu entendo que é dessa forma. E quando eu apresentei a tua bio, né, Denis, lá estava que você tem várias histórias, né, relacionadas ao teu trabalho em terapia, né, de consultoria, enfim. Você tem alguma história que você poderia contar para os nossos ouvintes dessa relação entre liderança e espiritualidade, uma história de uma ação posterior bem-sucedida ou não, né? Porque muitas vezes a empresa ela procura desenvolver algo e aquilo não acaba tendo aderência do mercado ou dos próprios funcionários. Você tem alguma história que você pode trazer para o nosso bate-papo aqui? É interessante, acho que as histórias são várias, elas se desenrolam ao longo da nossa carreira e eu já tive histórias de demissões e tive histórias de promoções por maneiras muitas vezes inesperadas e que no momento eu não enxergava isso. Teve uma vez que eu fui demitido de uma empresa onde eu trabalhava. Eu gostava do que eu estava realizando, mas ao mesmo tempo eu estava com o pé em outra canoa, que é quando eu estava começando a me dedicar à área do marketing digital, ou seja, estamos falando aí de pelo menos 10 anos atrás. E eu tinha esse emprego, desenvolvia serviços na área de marketing, na área de comunicação, fazia uma entrega legal, uma entrega aceitável, de boa para ótima, mas a diretora, a pessoa a qual eu respondia diretamente, começou a identificar em mim essa necessidade de voos mais altos. E a empresa não tinha como assimilar esse meu desejo, essa minha necessidade, porque eu já tinha vários estudos, eu já tinha cursos na área de marketing digital, e a empresa ainda estava alguns passos atrás. E daí um dia, ela me chamou para uma conversa. Antes a gente já tinha conversado algumas vezes sobre a minha satisfação, o meu sentido, o meu propósito de estar ali naquela empresa. E ela, com muita sabedoria, com muita perspicácia, entendeu que seria melhor para a empresa e para mim se houvesse a ruptura ali. E ela colocou, né, ela fez uma projeção do meu caminho tão realista que se confirmou depois, mas que eu não estava enxergando. No primeiro momento, ali quando ela comunicou a demissão, eu entendi como uma espécie de castigo, uma espécie de punição. E eu me questionava, poxa, mas meu trabalho era um trabalho bem feito. Por que será que eu estou sendo demitido?
E ela falou, olha, eu percebo que você quer voos mais altos e aqui você não vai conseguir. E ela falou, olha, eu não estou usando nenhum clichê. Eu realmente identifico isso em você e é hora de você ter voos mais altos. A gente já conversou sobre essa sua vontade de trabalhar exclusivamente com marketing digital, de abrir sua empresa. É chegado esse momento e vai ser melhor para os dois lados. E assim aconteceu, não é? Essa alforria, essa liberdade que ela me deu, que eu estava relutando em tê-la, porque eu não enxergava, eu não tinha essa confiança de que eu conseguiria manter, abrir uma empresa por conta própria na área do marketing digital, que se hoje é algo comum, é algo que as pessoas falam, não, o marketing digital é necessário, é preciso, ninguém pensa em fazer nenhuma atividade hoje em dia se não ter um canal na área de marketing digital, sem ter um posicionamento estratégico dentro dos meios digitais. Mas há 12 anos atrás, 13 anos atrás, ainda havia uma certa desconfiança. Marketing digital não era algo tão consolidado assim. Só as empresas um pouco mais à frente que já abraçavam a esfera digital. As mais reclusas, as mais conservadoras, achavam que isso era coisa só para a área de tecnologia. Mas ela não. Ela confiou, percebeu que eu entendia do assunto, que eu gostava daquilo, que eu era apaixonado por aquilo, e ela acenou com essa possibilidade. A gente falou, olha, é chegada a hora de você alçar voos maiores, eu tenho certeza de que isso será possível. E alguns anos depois, eu a reencontrei num evento aleatório, né? Não era um evento de empresas, era um evento que eu estava fazendo mais por uma questão espiritual mesmo, e ela estava lá. E eu comentei com ela, né, daquela situação e de como eu era grato pela atitude que ela tomou, né, que num primeiro momento eu achava que era uma punição, quando na verdade era uma bênção. Sim. E antes de nós começarmos a entrevista, você estava me mostrando um livro, né? As empresas que curam. E eu também, né, na apresentação sua para os nossos ouvintes, eu comentava, né, sobre o seu livro, O Carteiro do Universo, o livro das cartas não enviadas. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois livros, né? O primeiro falando sobre as empresas que curam, e isso é bem interessante, né? Até passar para os nossos ouvintes, né? Para que gostam desse tema, que estão preocupados com esse tema, seja um empreendedor, um empresário, ou até mesmo um colaborador, alguém que esteja trabalhando numa organização. Eu queria que você passasse falasse primeiro do livro As Empresas que Curam e depois falasse do seu livro também. Perfeito. Então, esse aqui é o livro, né? Empresas que Curam. Subtítulo: Despertando a Consciência dos Negócios para Ajudar a Salvar o Mundo. Os autores são Rajesh Sisodia e o Michael Gelb. Este livro ele traz vários cases de empresas ao redor do mundo que se destacaram por sair daquela máxima do Friedman, de que o único propósito das empresas é gerar lucro para os acionistas. E eles trazem aqui diversos exemplos de como organizações conseguiram mudar a vida de funcionários, conseguiram mudar a vida das comunidades onde elas estavam localizadas. E tem aqui casos de tudo quanto é tipo de empresa, não tem nenhuma segmentação específica, nenhum nicho específico, mostrando que basta a liderança ter esse entendimento de que a empresa pode mais do que ser uma mera remuneradora de pessoas, como ela pode ser uma transformadora de mundos. Então, acho que essa é a lição, essa é a moral da história desse livro que eu acabei de dizer. E o livro que eu lancei, o Carteiro do Universo, ele é de 2020, comecinho de 2020. Eu consegui fazer o lançamento ali na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, pouco antes da Covid, né? Quando houve o fechamento total do comércio, do serviço, etc. Então, foi alguns meses antes eu consegui fazer esse lançamento. Este livro foi um projeto que eu desenvolvi ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, são 36 histórias de cartas fictícias,
fictícias, logicamente, de pessoas diferentes que não foram enviadas. Por algum motivo, a pessoa ou esqueceu de mandar, ou perdeu a carta, ou não teve coragem. Ela escreveu, mas não enviou. E a reflexão que eu faço é: o que aconteceria na vida dessas pessoas se a carta tivesse sido enviada? Porque na maior parte das cartas havia ali informações confidenciais, havia ali declarações de amor, havia ali declarações de crimes. Quanto isso não impactaria na vida das pessoas? Eu tive a ideia de escrever esse livro quando eu estava lendo 2 livros simultaneamente e que se encaixaram a questão das cartas. Um é o Propósito, né, do Sai Baba, se não me engano, e que ele fala de que uma das formas de você extravasar quando você tem uma mágoa, quando você tem uma raiva, é você escrever uma carta e depois queimá-la. Nossa. E, simultaneamente, eu estava lendo o livro 1822, que conta a história da vinda da coroa portuguesa aqui para o Brasil. E que existem cerca, eu não vou lembrar agora exatamente o número, mas acho que eram 170 cartas, alguma coisa assim, que foram enviadas de um funcionário, de um alto funcionário da Biblioteca Real, que estava aqui no Rio de Janeiro, contando como era o dia a dia da cidade, o dia a dia da corte, e que foram enviadas para o seu pai, que ficou em Portugal, certo? Essas 170 e poucos cartas estão guardadas e registradas, né? Estão ali documentadas lá em Portugal, que foi onde o Laurentino Gomes, o autor do livro, tirou boa parte das informações para escrever o livro dele. Só que as cartas de devolutiva, as cartas que o pai mandou para o filho, ninguém sabe. Ninguém sabe da existência delas, certamente se perderam, o filho talvez não tenha guardado, talvez tenha se perdido numa mudança, num incêndio, talvez se deterioraram, não é? E daí eu fiquei pensando, poxa, o que será que havia naquelas outras 170 cartas que o pai mandou para o filho e que ninguém sabe, que não há registro delas? Então eu peguei essas duas coisas, né? Você escreveu uma carta e depois queimá-la, mas daí você passou a mensagem, passou um sentimento, ou cartas que foram enviadas e que se perderam na história ou não foram enviadas. Então aí que veio aí um exercício, um grande exercício de imaginação. Tem algumas cartas que foram escritas entre aspas, né, por pessoas famosas, mas a grande parte são de pessoas anônimas, não é? Então foi um processo muito lúdico, muito prazeroso para mim e que serviu para eu cumprir uma das minhas missões de vida, que era escrever um livro, e que até então eu não tinha escrito. Trabalhava escrevendo já há décadas, mas nunca tinha escrito um livro, e era algo que eu queria fazer desde criança. E ficava postergando, 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 achando que um dia eu escrevo, mas eu nunca parava para efetivamente escrever. E daí eu consegui fazer isso. Para ser justo, eu já tinha escrito um e-book sobre marketing digital alguns anos atrás, mas era um e-book, né? Não teve a publicação no impresso. E eu queria um livro impresso, fazer lançamento numa livraria, consegui fazer na Livraria Cultura, né? Infelizmente fechou as portas. Então foi para mim a realização de um grande sonho. E é bem interessante porque, como você disse, né, explicando sobre o livro, é, essa carta, ao chegar no local, né, o efeito que ela tem, né? Porque muitas histórias, né, muitas coisas poderiam acontecer caso as cartas chegassem até o local, né? E hoje a gente pode falar sobre informação, né? Muitas vezes as informações são enviadas, mas não chegam também por algum motivo, né? Pode ser Algoritmo. o É o algoritmo. algoritmo. Exatamente onde eu queria chegar. E fica perdido, né? E o efeito de não chegar, né? As consequências dessas informações não chegarem, e também o efeito se elas chegassem, né? Eu acho que esse exercício que você provocou é algo extremamente interessante. Bom, Denis, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e queria deixar o espaço
para que você colocasse aí para os nossos ouvintes uma mensagem final, ou até mesmo colocasse um contato, né? Eu acabei te localizando no LinkedIn. Eu sei que você é uma pessoa bem ativa, acaba fazendo várias publicações ali, mas queria deixar à vontade para você deixar o seu contato para os nossos ouvintes. Perfeito. Antes, só queria fazer uma recomendação de um outro livro, ou melhor, de outros livros, que as pessoas que tivessem interesse pelo assunto espiritualidade e felicidade, principalmente vinculada ao trabalho, ao dia a dia, procurasse os livros do Tal Ben-Shahar. Ele é autor do livro Seja Feliz de Qualquer Jeito, alguma coisa assim. São vários livros que abordam a questão da felicidade, e ele tem um método que eu procuro aplicar no meu dia a dia e que eu também levo para dentro das empresas que me contratam como consultor ou como palestrante, que é o método SPIRE, que são as 5 dimensões do bem-estar que você desenvolve ao longo da vida, que são o bem-estar espiritual, o bem-estar físico, o bem-estar intelectual, o bem-estar relacional e o bem-estar emocional. Você mantendo uma vida equilibrada dentro dessas 5 dimensões, você consegue ter uma vida ativa e feliz, sem ficar dependendo de elementos externos, dependendo de promoções, dependendo de elogios, para você ser uma vida verdadeiramente feliz. E aplicando isso dentro da cultura da empresa, você terá funcionários engajados e funcionários realizados. Então, gostaria de fazer essa menção a esse outro autor, o Tal Ben-Shahar. Só você procurar também sobre metodologia SPIRE, vale muito a pena. Sobre os meus contatos, tem o meu site, denisaninipalestrante.com.br. Lá tem informações sobre a minha vida, tem informações sobre palestras, outras entrevistas que eu já participei. No Instagram, Denis Zanini Palestrante, e no LinkedIn, Denis Zanini Lima. Lá tem todos os conteúdos que eu publico. Eu procuro publicar conteúdos em vídeo, conteúdos em artigo também, e sempre manter atualizado. Denis, quero te agradecer mais uma vez a sua presença, que sem dúvida alguma, né, deixou o canal com um pouquinho mais de brilho, né? Cada autor que vem aqui, cada entrevistado que eu convido vai abrilhantando, vai criando brilho nesse nosso canal, que não tem propósitos comerciais. Ele nasceu justamente com essa ideia de devolver para as pessoas aquilo que recebemos, né? Eu acho que eu completei 60 anos recentemente e fui muito agraciado pelo universo de ter a possibilidade de aprender com grandes mestres. E acho que hoje o que eu faço, né, escrevendo, trabalhando no segmento educacional, ajudando esses jovens que querem crescer, que estão ainda sonhando em ser reconhecido, melhorar a vida profissional, pessoal, esse propósito que eu tenho de devolver tudo aquilo que eu recebi, e foi muito, não sei se vou conseguir devolver tudo que eu recebi, ele foi canalizado nesse projeto, né? E quando a gente traz palestrantes e entrevistados como você, só reforçam o propósito do canal e abrilhantam esse projeto, né? Eu queria te agradecer bastante a sua presença. Eu sei que você, enfim, extremamente ocupado, mas conseguiu um espaçozinho para poder falar com os nossos ouvintes. Foi um grande prazer, Luiz. Estou à disposição para outras entrevistas. Obrigado, Denis. E prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede.